PS Hoje, a gente conecta você com a notícia. Desde crianças, na maioria dos casos, somos ensinados a pensar nas relações afetivas e amorosas de maneira monogâmica, ou seja, de forma exclusiva, onde o afeto, a sexualidade e a atenção amorosa é dedicada apenas a uma pessoa. Essa ideia, Lídia, nos permeia desde quando começamos a nos entender como pessoas e as pessoas começam a nos ensinar sobre o amor, como vemos as relações dos nossos pais, mas vai se estendendo ao longo da vida para diversos outros pontos e a gente vai enxergando e idealizando esses relacionamentos. Contudo, as relações amorosas e românticas, Couto, assim como as demais, são construídas socialmente, não é mesmo? Mas afinal, a monogamia é algo intrínseco do ser humano ou apenas foi uma história bem contada ao longo de anos? Para nos ajudar a entender melhor sobre essa temática e como a monogamia se tornou algo tido como normal e padrão na sociedade, a gente conversa agora com a historiadora Patrícia Merlo. Seja muito bem-vinda. Olha que tema quente, gente. Pro Dia dos Namorados a gente já vai fazendo intriga, né? É óbvio, sempre. Polêmica. Com a gente funciona desse jeito. Mas eu acho que é um tema muito importante da gente pensar. Afinal de contas, a gente precisa de desnaturalizar as ideias, né? Fomos criados sob a égide da monogamia, como se ela fosse natural, quando na verdade ela é uma construção histórica e uma construção muito bem feita. Sempre foi uma história muito bem contada. Curioso que desde a antiguidade a gente vai encontrar padrões monogâmicos, mas não exclusivamente. Então, se a pergunta for biológica, nós somos biologicamente monogâmicos? Biologicamente falando, não, nós não somos monogâmicos. Na verdade, a monogamia é uma construção social. Durante a maior parte do tempo, ela resultou de um acordo, que é um acordo contratual. Afinal de contas, o casamento envolve bem, e entre esses bens, inclusive, filhos, que é considerado, dentro de culturas mais tradicionais, o maior bem que alguém pode ter. A ideia da monogamia como algo fundamental está também intimamente ligada à ideia da fidelidade, e nesse caso a fidelidade feminina, sobretudo, já que a mulher que engravida. Então, para que você tivesse certeza de quem era o pai da criança, era preciso que esse vínculo, fosse, de certa maneira, vigiado e, portanto, introjetado. Ou seja, a gente está falando, então, de um contrato que também tem uma relação certa de herança e continuação da família, quando a gente começa a tratar, como a gente tratou alguns episódios atrás de questão de família, tratou até da família real que teve coroação há pouco tempo, tem também essa continuidade de uma família nobre, mas também tem a relação, que talvez seja mais atual do nosso tempo, que é a relação de herança. Sem dúvida, eu quero dizer o seguinte, que entre aqueles que tinham melhor situação financeira, sempre vai estar em pauta a questão dos bens. Aqueles que têm alguma coisa a deixar ou a herdar, sempre estará em pauta a questão dos bens. Até para você poder preservar aquilo que você construiu, aquilo que a sua família construiu, é importante que seja assim. No entanto, olha que coisa, Nos lugares em que você tem populações sem grandes recursos, no caso especificamente da cultura ocidental, é onde o amor romântico vai aparecer primeiro. Porque quando você não tem nada para herdar, você pode escolher com quem você quer se relacionar a partir de outros critérios que não sejam os bens. E o amor romântico tem essa base. O amor romântico é uma invenção dos pobres, não dos ricos. Aliás, os ricos continuam casando muito mais por acordos que são contratuais do que exatamente por amor romântico. Patrícia, como você citou, a gente agora, dia 12 de junho, vai comemorar aqui no Brasil o Dia dos Namorados. E quando a gente pensa em namoro, geralmente a gente tende a pensar numa relação monogâmica como uma relação legítima, de namoro. Mas cada vez mais, esses modelos de relacionamentos modernos, eles têm se transformado. Na verdade, eu acho que as pessoas têm tido mais coragem de viver essas relações não pautadas na monogamia de uma forma mais pública, Mas conta pra gente melhor, a partir de que momento a gente passou a entender a monogamia como modelo de relação pro ser humano, já que a gente biologicamente não é monogâmico. Nas diferentes sociedades, isso vai acontecer em momentos distintos. Na história não existe um padrão.
que a gente possa indicar como sendo único e que tudo acontece a partir daquele marco zero. Então, por exemplo, em culturas africanas, do mundo árabe, né, de matriz islâmica, enfim, você tem até hoje, em alguns lugares, a prevalência de padrões que não são monogâmicos. Possibilidade de você ter 3 esposas e concubinas, observe que é sempre o homem o beneficiado disso, tá? No caso da sociedade africana, da antiguidade, mesmo no decorrer da Idade Média, a gente tem algumas sociedades, porque a África é um continente e, portanto, a gente tem culturas distintas ali dentro. Algumas sociedades em que você tem uma prevalência matrilinear, então as mulheres poderiam ter mais parceiros, enfim, não havia uma regra e não há uma regra que padronize todos os comportamentos em todas as culturas. Por exemplo, na China, no Japão, a existência de damas de companhia, geishas, enfim, sempre foi uma prerrogativa masculina. No mundo antigo, em Roma, era assim também, no mundo grego de igual modo, enfim. Então, observem, há uma regra que está estabelecida nas leis, mas o fato da regra existir não significa o cumprimento dela na sua completude. Esse é um ponto importante de reflexão. Não foi que a gente chegou a esse modelo no mundo ocidental, que é onde nós estamos inseridos. Talvez seja esse o ponto central da conversa que a gente está tendo aqui hoje. Essa é uma construção do mundo moderno. Começa no Renascimento e vai prosseguir durante todo o mundo moderno, onde o público e o privado vão se separar e onde vai se criar a ideia natural entre aspas, de que o casal legítimo ele é a base da própria civilização. Então, o núcleo conjugal clássico ele constitui a unidade primeira e o lugar privilegiado para o encontro dos corpos individuais dentro de normas, é um único espaço lícito para qualquer expressão de sexualidade. Então, o casamento é o lugar em que você pode usufruir dos prazeres da carne, mas é um pacto monogâmico. Nós estamos longe de ter superado, no mundo atual, a ideia da monogamia como regra. Aliás, a infidelidade é algo rechaçado de duras formas ainda hoje e já de maneira muito pior em momentos anteriores. Basicamente, a gente pratica uma coisa, mas é como se fosse na encolha, né? Na verdade, existem acordos privados. É importante que a gente destaque isso. Existem acordos íntimos e existem não acordos. Hoje a gente verifica a presença de casais que são adeptos de grupos, entendeu? De swing, enfim, em que você tem aí uma rotatividade muito maior, mas são acordos tácitos, mas acordos feitos dentro de uma determinada compreensão da realidade. Contudo, o que é reprimido? O que é rechaçado socialmente? É aquilo que não é acordado, aquilo que não é combinado. Então, para a maior parte das pessoas que têm mais de 40 anos, por exemplo, a ideia de um relacionamento aberto soa muito estranha. Ainda que os homens, de maneira geral, pratiquem relacionamentos abertos de maneira sistemática, sem que suas parceiras fixas tenham conhecimento disso. Para a galera mais jovem, isso já não é uma questão tão séria, porque esses acordos tácitos, eles se constroem com base em uma outra lógica. A gente vive hoje um transbordamento da intimidade para o espaço público, novos modelos de organização de casais, trisais, relações não monogâmicas, e há uma tolerância cada vez maior, e eu acho que isso é positivo, à medida em que as pessoas queiram se adaptar a novos moldes, experimentar outras coisas, enfim. Tem um ditado antigo que diz assim que o que é combinado não custa caro. Mas, Patrícia, aí falando de combinado, e é um ponto que você toca e reforça, também não existe combinados não combinados, a princípio de marido que trai a esposa, mas a esposa também trai o marido? Um sabe do outro, mas finge que não sabe e continua uma relação. Existem também esses acordos não combinados? Velados, né? É um acordo tácito, novamente, entendeu? O que é um acordo tácito? É um acordo não escrito, é um acordo não dito. Muitas mulheres sabem que são traídas, mas optaram por manter o casamento. Como homens que sabem que são traídos e optaram por manter o casamento, ou os relacionamentos que tem, e traição não é exclusividade de casamento, né? Veja, qualquer relacionamento é passível de traição.
Mas esses acordos tácitos não são acordos escritos, mas são acordos que são feitos. Então, se o meu desejo é ignorar, ninguém vai me demover disso. Quem não conhece histórias assim, em toda parte? Eu só quero chamar a atenção que é muito mais naturalizado esse tipo de comportamento por parte dos homens do que por parte das mulheres. Não estou com isso dizendo que as mulheres não traiam seus companheiros, ao contrário, a traição acontece de ambos os lados. No entanto, a sociedade naturaliza muito mais esse comportamento por parte dos homens do que por parte das mulheres. É aquela história, né? A gente diz que conta carneirinho pulando a cerca, mas a ovelha também pula, né? Pois é, mas o que acontece? As mulheres engravidam. A questão dos filhos, a questão da legitimidade é algo que preocupa. Então, aí existe um conservadorismo que eu acho que toca exatamente nesse tema da gravidez, e aí que vem a pergunta de como que a influência cristã, que é dominante aqui no Brasil, influencia nesse sentido de favorecer essa relação monogâmica. Dá para dizer que ela começou em Adão e Eva ou ela tá mais para frente? Na cultura tradicional judaica e no cristianismo primitivo, você já tem a ideia da monogamia ali como um valor. Inclusive Paulo, né, que é, na verdade, o grande fundador da igreja cristã, né? Já que Jesus era judeu, é importante a gente lembrar disso. Paulo escreve que é melhor que o homem viva só, mas se ele for viver em pecado, é melhor que ele se case. Então, a ideia do casamento, que Deus uniu, não separa o homem, entendeu? Isso está posto na Escritura, enfim. E a igreja e as igrejas, depois da Reforma Protestante, vão validar essa ideia. Na verdade, a Igreja Católica vai tornar o casamento um sacramento. Se é um sacramento, ele não pode ser desfeito. Mas não só a Igreja Católica fará isso. O protestantismo vai consolidar de maneira muito forte essa ideia das virtudes da moderação e da contenção, os valores em torno da família como fator organizador da própria sociedade. Tanto o cristianismo católico quanto o protestante estão pautados na ideia da família como núcleo fundador da sociedade, a família monogâmica. O adultério é considerado um pecado grave, inclusive nos 10 mandamentos está escrito não adulterarás. Então observem, há sim uma forte presença da religiosidade que mescla o nosso olhar, inclusive o nosso julgamento. Nosso julgamento é um julgamento moral a respeito dos comportamentos. Tá? E muitas pessoas que são estudiosas do tema não são adeptas, inclusive, das práticas, porque discordam delas, porque o olhar é sempre um olhar moral. A gente tem que lembrar que toda construção é social, culturalmente controlada. Então a gente não faz essas escolhas só por preferências pessoais. Essas escolhas estão inscritas dentro de uma cultura que as acolhe. Não haveria condição de ser assim em outro momento. O momento em que nós vivemos hoje favorece esse tipo de comportamento. Mas 50 anos atrás seria impensável, pelo menos no Brasil, a gente está batendo um papo a respeito de monogamia ou não monogamia, entendeu? Mesmo porque a gente nem mal tinha lei do divórcio. Dentro dessa ótica monogâmica, a gente tem também a questão da colonização dos afetos, né? Do ciúme, da ideia de posse. É possível fazer alguma associação além dessa questão da influência cristã, no caso aqui do Brasil, né, pensando no nosso país, pra gente ter essa visão tão de dono do outro, do afeto do outro, do desejo do outro, que é como se o outro não pudesse desejar uma outra pessoa que não fosse nós mesmos? Que outra questão está relacionada a isso, na forma como a gente convive aqui na nossa cultura aqui do Brasil? A ideia da posse, ela está intimamente ligada à ideia do contrato. Lembra que eu comecei falando disso, né? O casamento é um contrato e os relacionamentos acabam reproduzindo a ideia do contrato, porque há muitos investimentos em jogo, investimentos afetivos, emocionais, mas também investimentos financeiros, entendeu? Então, eu diria que para a gente poder pensar na questão do ciúme, a gente precisa entender o que há de controle sobre essa ideia do afeto e do corpo, entendeu? É fundamental que a gente perceba o que está em jogo nesse processo. Não é um processo simples. O ciúme, às vezes, parece uma coisa tão banal, né? Tão pequenininha, mas do que a gente sente ciúme? A gente sente ciúme daquilo que a gente julga como sendo nosso, né? Então, assim, a gente entende o outro como sendo nosso. Está dentro de uma lógica de propriedade.
Porque no mundo antigo, quando o casamento surge, ele surge como um contrato, e essa é a ideia que fica, é a ideia que prevalece, entendeu? E a gente carrega isso de uma maneira naturalizada. Quando, na verdade, ninguém é dono de ninguém, mas a gente pensa assim, honestamente, aí é uma reflexão para cada um fazer. E aí depende também dos acordos que são feitos dentro desse relacionamento. Porque às vezes um entende que não, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É bom conferir se a outra parte está de acordo, que às vezes isso pode terminar mal, gente. Minha recomendação é que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. É aquela coisa, o combinado não sai caro. Combinado nunca custa caro, mas quando a gente insiste em estabelecer regras e mudar regras no meio do processo, a gente está também bancando o risco disso. E pode ser que o resultado seja desastroso. E aí, falando dessas conotações muito mais complicadas, e nesse movimento de abertura para o poliamor e outros tipos de relações não monogâmicas, é possível a gente conseguir sair da monogamia como um modelo, não que ele vá deixar de existir, mas que a gente possa ter naturalizado em nossa sociedade outros modelos que não só esse? Como a gente ter relações mais livres, com menos estigmas e menos preconceitos em cima delas? Essa pergunta difícil você fez para mim de uma vez só. Isso eu sou historiadora, gente. Historiadores estudam o passado, mas a gente pode dar alguns palpites em relação ao futuro, tá? Eu não vou conseguir dar conta dessas perguntas todas, não. Se você descobrir alguém que dê, por favor, faça contato comigo, tá? Mas eu posso apresentar algumas reflexões que talvez sejam boas para a gente pensar. Não é natural ser monogâmico, no entanto, essa é uma construção histórica muito antiga. Então, a gente precisa entender que superar esse padrão vai demorar muito tempo. Dizia Brodel, o historiador Brodel, que a mentalidade muda na longuíssima duração. O que é a longuíssima duração? Brodel dividiu o tempo em 3 camadas. A curta duração, que é o tempo da vida de um homem, a média duração, que é o tempo de vida de uma sociedade. Normalmente as civilizações vivem em média 2.000 ou 3.000 anos. A longa duração é o tempo que leva uma montanha para se tornar uma planície, se você não usar dinamite no processo. Então é um tempo muito lento. Ele dizia que a mentalidade humana muda na longuíssima duração. A gente leva muito tempo para superar determinados padrões. Então eu vejo que no mundo ocidental, a parte mais rica do mundo ocidental, na Europa do Norte, em algumas partes dos Estados Unidos, você já tem padrões não monogâmicos e de poliamor instituídos e extremamente naturalizados nessa sociedade. No Canadá, a gente também encontra, enfim. Agora, na maior parte do mundo ocidental, isso ainda é um tabu. Se isso é bom ou ruim, sinceramente, eu acho que passa por escolhas que são também individuais, apesar de toda escolha individual ser coletiva. A gente decide com base na sociedade em que a gente está inserido. Mas há aí uma avaliação que é uma avaliação íntima. Os casais, com os seus acordos, podem optar por outros formatos de relacionamento. A única coisa que eu acho que vai continuar sendo válida sempre, acordos sejam feitos. Eles não precisam ser escritos, não precisam nem ser ditos, mas eles precisam ser consensuais. E a regra para que qualquer relacionamento funcione é que seja consensual. Senão a gente vai sempre caminhar para a desordem. Qual o grande temor e qual a crítica moral que se faz muitas vezes? É exatamente o caos que isso pode provocar na sociedade. No mundo antigo, em Roma, por exemplo, até Augusto, início da era cristã, que é o grande fundador do Império Romano, o adultério não era crime, mas Augusto percebeu que a população romana de cidadãos crescia muito menos do que a população do restante, dos que estavam ao redor. E aí, o que ele fez? Ele criou uma lei de incentivo à fertilidade, ao nascimento de crianças, e quem tinha um filho pagava 25% menos de imposto, 2 filhos pagava 50% menos, 3 filhos, 75%, 4 filhos não pagavam impostos. E, por outro lado, ele criminalizou o adultério. Por quê? Dessa maneira, a população romana conseguiu crescer e se recuperar em parte frente ao restante das populações. O estilo de vida hedonista, que é esse estilo de vida voltado para o prazer, ele é muito atraente do ponto de vista individual.
Eu concordo. Mas do ponto de vista civilizacional, nem tanto. Pensando também no modelo de sobrevivência das próprias sociedades. Então, por exemplo, quando a gente fala da Europa de hoje, um dos grandes problemas é a baixa densidade demográfica, porque a gente quase não tem crianças nascendo. Então você não tem renovação da mão de obra, você precisa trazer pessoas de outros países para você ocupar essas funções, porque se eu faço uma opção por não ter filhos, a coisa vai ser ruim. Então, assim, pensando em termos de sociedade. Então, na verdade, por exemplo, na Inglaterra atual, a gente tem leis de incentivo. As mulheres têm optado pelo trabalho e não pela família, ou pela carreira e não por ter filhos. E esse é um problema. Não é um problema do ponto de vista da reposição natural dessas sociedades. Então, veja, a gente pode analisar só pelo ponto de vista íntimo, pessoal, mas a gente também precisa entender que a gente faz parte de um todo, que é a sociedade. Ou seja, a gente pode ter o prazer, mas teoricamente a gente tem um compromisso com a sociedade. E muitas vezes o compromisso com a sociedade se torna mais relevante na nossa vida do que o nosso compromisso com o próprio prazer. Eu diria que o mundo ideal é o mundo em que a gente consegue equilibrar os desejos individuais e íntimos e aquilo que a sociedade, de certa maneira, espera de nós. Não absolutamente. Nada disso vai se resolver de maneira absoluta. Eu também não estou aqui para ser uma idealista ingênua e dizer isso como se a regra valesse a ferro e fogo. Mas nós corremos o risco, ao fazer opções que são meramente pautadas nos nossos desejos pessoais e íntimos, de um desarranjo muito maior do ponto de vista social do que a gente é capaz de avaliar quando a gente fala do ponto de vista individual. Nós vivemos no coletivo, inclusive esses relacionamentos são construções coletivas. E é fundamental que a gente não perca de vista essa abordagem, porque é sempre uma via de mão dupla. Nós não existimos fora da sociedade, somos parte obrigatória desse contexto. Bom, Patrícia, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda, mais uma vez você aqui. É isso, e assim a gente vai encerrando o programa de hoje. Lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar, e essa discussão continua no próximo episódio de ES Hoje. E essa discussão continua no próximo episódio de ES Ouve, que tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.